Nos dirigimos àqueles que nos acompanham, que faz conosco curso bíblico. Caso você não participe de nenhum dos nossos cursos bíblicos, por favor, entre em contato conosco e se inscreva para participar de vários cursos bíblicos que ministramos gratuitamente. Não há um centavo, não é questão de dizer se inscreva, isso é gratuito, depois começamos a te cobrar. Não, isto vai gratuitamente. Todos aqueles que nos acompanham sabem que nós não fazemos o comércio da fé, mas que nós pregamos o Evangelho de graça, porque foi nos concedido também de graça. Na nossa meditação de hoje, vivendo estes momentos que gerou sobre a igreja, sobre a comunidade científica, sobre toda a população mundial, uma expectação e também um questionamento. O que é que realmente está acontecendo? Por que será que um vírus trouxe uma paralisação mundial? Esta é uma pergunta bastante intrigante que está, sem dúvida, no coração de muitas pessoas que gostariam de entender a razão. Eu quero iniciar com você na Bíblia, no primeiro capítulo, o capítulo 1 do livro de Gênesis, é assim: tudo que está tomando lugar na terra hoje tem uma figura em algum lugar no Gênesis. Então vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1. O verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, por que a Bíblia diz princípio? Princípio, se abre uma contagem, vai se iniciar uma coisa que se chama tempo. Olha, veja que até então não se conta, porque nós estamos falando do eterno. O eterno não se conta tempo, a eternidade não se conta tempo. Quando você vê abrir uma contagem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, você sabe que iniciou-se, por isso chama-se princípio. Quer dizer, a eternidade abriu um parêntese para iniciar um período chamado tempo. O tempo fecha o parêntese e nós voltamos para a eternidade. Que hora nós estamos? Estamos no princípio ou estamos no fim do tempo? As profecias de Jesus, os sinais característicos registrados na Bíblia para os dias que nós vivemos, é chamado de fins dos tempos. É o fim dos tempos, não o princípio. E o fim dos tempos é precedido pelo princípio das dores. Essas são coisas bastante interessantes que devem ficar no coração de cada pessoa que está assistindo e participando destes estudos bíblicos conosco. Então, quando nós falamos aqui de princípio, nós estamos falando de Deus organizando um planeta, e este planeta será o habitat de um homem que será criado à imagem e semelhança de Deus, depois colocado na forma de carne, tirado do pó da terra. Mas deixa eu tomar. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Estamos aqui com dois elementos característicos aqui, ou aliás, os três. Estamos vendo aqui Deus estabelecendo neste planeta três dimensões: luz, haja luz. Tempo, porque principiou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tempo, e matéria. Matéria é a forma física das coisas. Então, nós temos aqui três dimensões estabelecidas aqui no princípio, nesses primeiros versículos da Bíblia, e Deus agora continua
organizando estas três dimensões. E viu Deus que a luz era boa. Preste atenção, verso 4. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então veja só que o dia, a Bíblia trata do dia começando com o entardecer. Entre o entardecer e o curso do dia, você tem a noite ali. No primeiro dia, quando Deus estabeleceu estas três dimensões, luz, matéria e tempo, Deus chamou e Deus viu que tudo era bom. Verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. Olha só que coisa maravilhosa. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Muito bem, aqui então está o planeta com as três dimensões, e agora Deus faz uma outra dimensão, que nós vamos aqui chamá-la de quarta dimensão, que é a expansão, os céus, a abóboda, a atmosfera, o universo. Aqui está, então, a organização, e nós chegamos aqui à quarta dimensão. Só para te dar um complemento, foi o segundo dia. No verso 9, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e pareça a porção seca, e assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então, nós temos aqui os 3 primeiros dias, eu fiz questão de ler. O primeiro dia, Deus viu que era muito bom, quando estavam as 3 dimensões. Quando ele criou a quarta dimensão, Deus nunca disse que era boa. Você pode ver que depois, quando ele vai para o terceiro dia, ele torna a dizer que Deus viu que era muito bom. Em todos estes dias da criação, você vai ver que todas as vezes há um elogio no final, Deus dizendo que esta criação foi boa. Mas por que no segundo dia a Bíblia omite em comentar que quando Deus fez a expansão, a atmosfera era boa? Muito bem, meus irmãos, este é um assunto bastante interessante, bastante curioso. Se você pegar a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, você vai ver que Paulo define que quem opera, Satanás, o príncipe que a essas alturas já havia caído, ele é chamado lá na carta aos Efésios de o príncipe da potestade do ar. Estamos falando aí das ondas sonoras, deste espaço que está aí, que foi criado por uma razão e para um propósito. Então tudo nós conhecemos que Deus colocou o homem na terra, o homem estava vivendo nestas 3 dimensões, o homem caiu, e no capítulo 4 do livro de Gênesis, nós vemos que se inicia uma civilização. Cria-se a primeira cidade, vai-se criar a primeira igreja, vai-se ter o primeiro, já aí uma sequência, né, na criação dessa cidade, os primeiros atos sociais de um homem viver com mais de uma mulher. Adultério, fornicação, vida suja. Vai-se ter mulheres que vão se ornamentar para atrair homens. Vai-se ter assassinatos, vai-se ter instrumentos musicais e armas de guerra. Vai-se ter uma grande criação de gados, vai-se ter aí o agronegócio.
Tudo isto é produto da civilização que se originou através de Caim. Esta civilização, ela é o retrato falado da civilização que nós vivemos. Ela é produto originário da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Tudo que nós temos neste mundo científico carrega estes dois lados. Por exemplo, eu estou falando aqui usando a internet e ela é produto da civilização caimita, produto da civilização idealizada pelo príncipe da potestade do ar. Estou agora usando ondas magnéticas para chegar até onde está você, e eu estou mostrando que esta civilização, na Bíblia, ela é chamada de produto da árvore da ciência, do bem e do mal. A internet leva coisas boas, mas leva também coisas malignas. Nunca houve um instrumento tão poderoso no mundo como a internet. Foi preparado para esse fim. Eu quero só lembrar você tranquilamente que nenhuma das coisas produzidas por esta civilização estarão na nova Terra. O carro é um produto desta civilização, ele serve para conduzir sua família, serve também para conduzir assaltantes, serve para levar você e sua família para um passeio, serve para levar mulheres e homens para programas adultérios, assaltos, enfim. O celular serve para você se comunicar, serve para marcar também adultérios, crimes, enfim. Tudo você vai ver que tem dois lados. O avião transporta, mas o avião também transporta bombas para matar seres humanos. Então, esta ciência, para começo de conversa, ela não existirá. Tudo que esta civilização, e que nós vivemos dentro desta civilização hoje, cidades, escolas, pensamentos, de ideologias, todas estas coisas vão desaparecer. Quando nós pensamos em voltar ao Éden restaurado, ou, como nós chamamos no Apocalipse, de um novo céu e de uma nova terra, de um Éden restaurado, você vai se esquecer. Lá não vai ter celular para ninguém ficar conectado, porque isto aqui é produto da civilização do bem e do mal. Ela te traz informação, mas ela te mata. Isso aqui tem uma radioatividade tão grande que os cientistas, olha, eles aconselham a você manter isto fora do seu quarto, ao dormir, longe do seu corpo. Isto é um produto que, na verdade, é uma bomba, sabe, programada de alguma maneira para destruir devagarzinho o ser humano. Já estamos entrando no nosso assunto aqui hoje. Então, quando nós vivemos nestas três dimensões, luz, matéria e tempo, se eu não tivesse anunciando uma mensagem profética, talvez eu não saberia dizer isso para você. Mas um homem camponês, lá dos Estados Unidos, semi-analfabeto, soube pegar estas coisas na Bíblia e trazer para nós bem mastigadinho, dizer, olha, Deus fez aqui, ó, tudo aqui estava perfeito, tudo bom. Mas quando veio a criação das ondas sonoras, aqui do espaço onde Satanás seria quem iria controlar isto, a Bíblia, Deus nunca disse que era bom, porque ele sabia o mal que isto ia trazer para a civilização. Você vai ver, e nós vamos ver assim então. Então, quando o profeta pregou sobre as dimensões, ele falou, nós vivemos aqui em três dimensões, luz, matéria e tempo. Aí ele vem e diz, a quarta dimensão é uma dimensão científica. Estamos falando agora para ver que além daquilo que eu pego, que é matéria, daquilo que nós vemos, que é a luz, e do tempo que nós vivemos aqui, 100 anos, existe além disto uma eternidade, e existe além disto outras dimensões, dimensões como, por exemplo, a quarta
de onde é produzido as ideias para que possam atuar nessas três dimensões da Terra. Então, é neste lugar de onde Satanás tem seu laboratório. Aí temos irmãos e pessoas, e eu já vi aí na internet comentários também, de pessoas que imaginam que esta pandemia que nós estamos vivenciando agora, este coronavírus, eu já ouvi alguém dizer, isto foi elaborado e criado num laboratório. E aí dizem, insinuam, lá na China. Olha, não foi na China. Este vírus, o que é vírus? Vírus é a excreção de uma célula envenenada que está tentando jogar fora aquilo que não presta, no seu DNA, no seu RNA e algumas proteínas. Então ela excrementa aquilo, ela quer se ver livre daquilo. E isto vai viralizando, isto vai tomando a proporção, passando de uma coisa para outra. Mas por que que passa? Por que que se alastra? Por que que vira uma epidemia? Isso é o que nós vamos ver daqui um pouquinho nesta meditação de hoje aqui. Então, na quarta dimensão é onde se produz as ondas sonoras. Alguns cientistas estão estudando e mostrando para a humanidade, mas antes que alguns cientistas hoje questionem este assunto, o cientista chamado William Branham, na mensagem Espíritos Sedutores, na mensagem Fase Presente do Meu Ministério, na mensagem Redenção pelo Poder, já havia falado sobre a quarta dimensão e havia dito, você pode ver que nós estamos aqui, você está dentro da sua casa e eu estou aí. Por quê? Porque existem ondas sonoras me levando para dentro da sua casa. Existe a televisão, que é uma coisa que os nossos olhos não conseguem ver de tão rápido que é, mas através de um tubo de cristal aí, de alguma coisa, você capta isto e você pode ver e me ouvir. Então você tem vozes e imagens, tanto de pessoas que estão vivas como de pessoas que já morreram. Você pode pegar aí alguém que tem uma fita gravada e põe numa televisão e o artista já foi embora. Mas acontece que aquilo aí está gravado e é projetado através de um aparelho e entra dentro da sua casa. Então, a quarta dimensão é uma dimensão científica. E esta dimensão científica, que é a raiz da ciência, do bem e do mal, é nesta dimensão científica que é produzido todas as doenças e todo o avanço que a ciência tem. Então, o avanço científico é produto da árvore da ciência do bem e do mal. Vai ajudar e vai matar. E as doenças são produzidas também neste laboratório na quarta dimensão, tanto como proliferar, como entrar, degenerar, produzir células cancerígenas no organismo de uma pessoa, que pode vir através de uma radiação, que pode vir através de uma alimentação, que pode vir através de uma vida desregrada, inclusive de uma vida amargurada, que pode vir de uma maneira simples, sabe? Até pela qualidade de alimentos e de água que você bebe, porque tudo vai depender. Se a água que vai para a sua célula, ela está pobre, ela é pobre em oxigênio, ela é pobre em nutrientes, o que vai acontecer? Automaticamente você vai adoecer. E o diabo sabe de tudo isso. Ele sabe e saberia como levar as pessoas a ter uma vida nessas três dimensões prejudicadas. Então o cientista William Branham disse que isto foi produzido neste laboratório. Agora, como é que isto iria se propagar? Então, se descobriu desde o século XIX, no final dele, foi descobrido uma certa pedra, um certo mineral, que é chamado de rádio, e que depois, mais tarde, vai estudar como é que isto vai se transformar
nas ondas eletromagnéticas do rádio, que é aquele aparelho que foi, olha só que eu estou dizendo aqui, que tudo isso está aqui, produto do dia segundo, que foi usado no princípio apenas para transmitir alguns sinais sonoros para navios. Depois aquilo foi sendo aperfeiçoado, se tornou um meio de comunicação e depois foi usado para perverter. É o início de uma perversão nas famílias. Mas quando o rádio foi incrementado em 1917, no final da Primeira Grande Guerra Mundial, que é o primeiro ai que a Terra vai sofrer, disse o profeta William Branham, naquele final, naquele momento, os cientistas não podiam entender como um navio que era tão vagaroso ou o transporte que era, não tinha aviões como nós temos hoje e tudo se transportava tão vagarosamente. Como é que surgiu em 1918 a chamada gripe espanhola, ou que é, na verdade, a influenza que nós temos hoje, que chegou a matar, alguns historiadores chegam a falar em 100 milhões de pessoas, outros em 50 milhões de pessoas. Como é que aquilo se propagou no mundo, saindo da China e entrando lá na África num instante, no mesmo momento? Como é que isto viralizou? Vamos falar isso agora em vídeos. Como é que isso chegou? Então você vai ver que estas ondas magnéticas que o homem inventou aqui, no laboratório lá da quarta dimensão, e que na verdade foi colocada aqui na Terra através da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, vai avançar e vai alcançar o mundo, e daqui um pouquinho você tem esta mortalidade. Quando foi no final da Segunda Guerra, segunda dor de parto, segundo ai que o mundo veio sofrer, nós tivemos a colocação de radares ao redor da Terra. E estes radares ao redor da Terra trouxe a grande gripe de Hong Kong. Na mesma época, tudo parece muito coincidência. Na mesma época, aquilo avançou de uma maneira e daqui um pouquinho nós tivemos uma outra grande mortandade com estas gripes que vieram da China. Agora vamos aí, a gripe de Hong Kong, depois vai aparecendo. Depois nós tivemos aí, então, nesta época, 48, quando foi o início da propagação das ondas eletromagnéticas agora pela televisão. E a televisão agora vai entrar e difundir e aparece novamente uma outra praga. Isto está vindo da quarta dimensão. E você está vendo o que está acontecendo aqui nas outras 3 dimensões. É morte, é problema. Ah, mas que beleza a televisão. E as pragas estão do outro lado, bem e mal. E nós estamos vivendo. Agora, na nossa época, nos nossos dias, nós estamos vendo, por exemplo, eu havia pregado há um ano atrás aqui na igreja, porque eu tinha ouvido uma palestra proferida pelo Dr. Lair Ribeiro, dizendo, olha, o lançamento deste novo projeto para a internet chamado 5G vai ser um divisor de águas. Disse, você pode ver, testaram, eu não me lembro o país agora, testaram, colocaram a antena e só de ter colocado a antena e propagado aquelas ondas, olha, centenas e milhares de pássaros morreram. Diz, isto trará sobre a raça humana um grau de radioatividade que o ser humano não está em condição de receber. Você está vendo que eu estou falando das gripes. Estou falando do processo do avanço dessa situação. Estou falando de forças espirituais que estão se manifestando na Terra de maneira física. Eu estou lembrado do que eu disse ontem à noite, que o profeta William Branham disse que a cura divina precisa estar
na igreja num grau muito maior, porque o volume de doenças que nós temos hoje, e toda doença é do diabo, seja de uma gripe a um câncer, tudo é diabo. E a igreja de Jesus Cristo foi constituída aqui para expulsar demônios. Então, se é para expulsar demônios, nós estamos entendendo que forças espirituais estariam atuando nestes últimos dias de uma maneira a adoecer ao povo em massa, e que a igreja deveria estar revestida de um poder sobrenatural para também expulsar, olha, estas massas, estas cepas, que eles chamam de cepas de bactérias, cepas de vírus, cepas de demônios, e a Bíblia chama de castas, para mandar isto para o lugar de origem, sabe? E afastar isto das nossas vidas, e isto é feito da maneira que o profeta William Branham disse, que há um poder que está sobre a igreja, que está detendo a operação do erro, do espírito do anticristo que deseja operar em liberdade, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então o Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo em sua igreja, está na terra produzindo o efeito contrário, simplesmente barrando estes poderes. Mas agora, então, você vai acompanhando isto, e o doutor Laí Ribeiro, que havia tratado sobre este assunto, dizendo, haverá um divisor de água. Então, em alguns países se levantaram a comunidade científica dizendo isto é um malefício, isto é uma inteligência destes 5Gs que tem, até eu já comentei, e você talvez já tenha visto isso. Você fala perto de um celular e ele é capaz de, através de um microfone aqui, você pensa que não, mas aí você fala sobre um assunto, no outro dia, quando você abre seu celular, o assunto que você falou está lá na sua frente, na forma de uma propaganda. Você diz, mas engraçado, eu estava falando ontem isso está aqui. Então se fala, se comenta, sabe, e diz, não, isso é hipótese. Não, hipótese que esta tecnologia do 5G tem um objetivo por trás, manipular a mente do ser humano. Eu estou falando de poderes espirituais. Estou falando que atrás de um caixotinho desse inocente, sabe, e de antenas que estão por aí, tem um poder. Primeiro, se você quer ver se manipula a mente das pessoas, veja se as pessoas conseguem viver sem essa porcaria mais. Elas estão o tempo todo agarrado a isto. Isto, de alguma maneira, já está sendo trabalhado para manter as mentes das pessoas o tempo todo com isso aqui. E o diabo não é besta, não, viu? Você está aqui dentro, tem mensagens, aqui dentro tem Bíblia. Sabe? Mas ele não importa se você está agarrado com mensagem ou com Bíblia, ele quer que você esteja agarrado com o que ele está propondo à humanidade. Por isso a gente tem que aprender, olha, o diabo quer que você perca o respeito pelo livro, isto é sagrado, sabe? Isso aqui chama-se, aqui, Bíblia Sagrada, sabe? Isto aqui não tem nada de sagrado, isso aqui é uma mistura. Isso aqui é uma mistura de tudo que não presta, é a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui dentro tem uma Bíblia também. Aqui dentro tem 1.200 mensagens pregadas pelo profeta de Deus. Mas preste bem atenção que isto aqui é produto da ciência do bem e do mal. Isto aqui é uma coisa assim. Então, quando se fala no desenvolvimento da tecnologia 5G, estão falando do quê? De uma arma mandada pela quinta dimensão, mas todas as vezes que isto é trabalhado lá, são forças espirituais, que eu estava ouvindo um doutor dizer, vai ser necessário um grau de espiritualidade muito mais alto para você conseguir vencer estas forças espirituais que estão sendo lançadas e projetadas sobre o mundo através do uso de tecnologias que estão aparecendo aí. Eu não quero entrar nisso, mas tem gente boba que acha que a besta vai botar um chip aqui na sua mão ou aqui na sua testa. O diabo, quando fala, a Bíblia, quando fala de um 666 na mão direita,
direita, ó, unidade, aqui, ó, controle mental. Sabe o que o diabo, na verdade, quer? Que você seja um incrédulo, que esteja com a Bíblia na mão, mas que não consiga viver as Escrituras. Por que não consegue viver? Eu estou acostumado a ver, gente, me dá uma agonia, sabe, um nojo de ver pregadores que têm coragem de ir para o púlpito dizer para o povo: nós somos humanos. Pois somos humanos, mas revestidos de um poder celestial. Não é que nós vamos agora nos ater a dizer que somos humanos. É você, é só você. Tem que pensar que a salvação é uma obra da graça que foi só no Calvário, não tem sua participação. Pois então não faça a sua parte, não. Fique confiado só no que Jesus fez lá na cruz do Calvário e não aprenda a usar as armas que a Bíblia nos ensina a usar. Como é que é só o Calvário se eu tenho que resistir ao diabo para que ele fuja de mim? Então é o Calvário e eu. É o nome de Jesus e a minha fé em ação. Eu não posso estar, sabe, com estas banalidades que pregadores, que crentes querem viver. Nós temos que entender que é, nesta hora, uma coisa assim urgente. Olha, o profeta William Branham disse: o mundo, preste atenção, a civilização caimita, o mundo, a civilização do diabo, o mundo está vivendo os últimos dias, ou seja, estão vivendo a tecnologia, estão vivendo o espírito do último dia. Mas ele disse: a igreja de Jesus Cristo, a noiva, não entrou no espírito de Cristo para os últimos dias. Porque o espírito de Cristo para os últimos dias é um exército invencível fazendo forças, fazendo contraponto a estes espíritos, opondo-se a eles. E isto é o que você não está conseguindo ver, sabe? É gente entrando, se tornando morno, religioso, sabe? Sem nenhum poder, falido espiritualmente, e nós estamos diante de um quadro como esse. Então você chega agora a entender, que me fale agora aqui na mente o nome da cidade, que foi lá onde começou esta pandemia lá na China. Como é que é o nome da cidade lá, que se lembra? Onde começou a pandemia na China lá? Me esqueci, é um nomezinho pequeno aí. Pode botar aí para mim o nome da cidade onde começou essa pandemia agora na China. Você vê, lá foi a primeira cidade no mundo que foi coberta pela tecnologia 5G. Então Deus se alerta, de lá se esparramou. Não, fica um povo agora, não, porque veio um da Europa, outro não sei da outra. O diabo está, sabe? Wuhan. Pega aí, procure lá para você ver. Procure aí na internet que você vai encontrar essas coisas. Wuhan foi lá onde começou esta pandemia, foi lá a primeira cidade também coberta pela tecnologia 5G. Então eu estou traçando aqui um paralelo que nesta quarta dimensão, viu, onde estão os demônios, neste laboratório, sabe, que projetou rádio, que projetou a televisão, que projetou internet, que projetou os males que estão vindo, 2G, 3G, 4G, não, vai melhorar e vai piorar. E é de lá então que se esparrama tudo isto, sabe, que na verdade são células que na verdade estão intoxicadas por estas radiações e que estão propagando, e daí um pouquinho chamam isto de o novo coronavírus. Sabe por quê? É uma mutação, demônios. Por isso eu disse ontem e volto a dizer: diabo pode mudar de cara, de nome, tantas vezes como quiser, mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o mesmo poder que resistiu ao diabo quando ele veio da maneira mais simples e disfarçada, é o mesmo poder que estará em pé para fazer frente quando ele vier no poder mais, ou digamos, mais agigantado, sabe, e mais atrativo. De alguma maneira a noiva de Cristo estará atenta a isso. Mas o senhor não está usando? Estou usando aqui para bombardear o
próprio inferno, dizendo a você que nós precisamos atentar com muito mais diligência para estas coisas. Usemos a civilização. Como é que eu uso meu carro? Para o bem. Como é que eu uso meu celular? Para o bem. Como é que eu uso a internet? Para o bem. Não toco no mal. Não vá clicar no botão do sexo, da mulher seminua, das coisas virtuais aí que você vai se perder. Não vai entrar através de procurar doutrinas e novelas, porque as sujeiras, tudo está aí dentro da internet. Usemos para o bem. Usemos esta arma do diabo, olha a civilização, do bem e do mal, contra o próprio Satanás. Aonde? Nestas 3 dimensões. E usemos o poder sobrenatural de Jesus Cristo para nos tornarmos. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Muito mais crentes, muito mais espirituais, e deixarmos isto aqui afastados, sem ter domínio sobre a tua vida. Olha, preste bem atenção, você que está viciado. Ontem eu vi esta frase, pessoa viciada em WhatsApp, viciada em Instagram, viciada em Facebook. Olha, use cada ferramenta dessa dentro da sua necessidade para comunicar com a sua família, para ver uma coisa, mas saiba quanto tempo você está parado com isso na mão. O próprio celular diz para você. Quantas horas do dia você está agarrado com isso? Desconfia. Quanto tempo você pega na sua Bíblia? Quantas vezes você lê por dia? Quanto tempo você usa para a sua oração? E quanto tempo você está agarrado mostrando de que lado você está? Todas estas coisas precisam ser olhadas com muito cuidado, ou você é embebido. E aí, daqui um pouquinho, doenças, males da 4ª dimensão tomam conta do mundo. Você está protegido ou você está desprotegido? O sangue de Jesus vai guardar e proteger aqueles que, na verdade, estão armados contra esta obra maligna. Sabe? O Espírito Santo veio, não é para arrepiar, pular, falar em línguas. O Espírito Santo veio para te guiar e conduzir em toda a verdade, em todas as coisas. Mais uma vez, eu tenho falado, tenho insistido, tenho brigado com o povo. Cuidado com o que você está vendo. Olha o quanto de tempo isso já te prendeu. Olha se você não é um escravo mais da internet. Olha se este demônio não tem autoridade e direito sobre a sua vida. E reclamemos o sangue de Jesus Cristo, e então cuidemos das coisas de maneira bem diferenciada. Eu acho que nossa hora já passou. Quando você quer saber, então 1ª, 2ª e 3ª dimensão, Deus viu muito bom. 4ª dimensão, não há coisa boa. 5ª dimensão, lugar para onde as pessoas que foram conquistadas pelos elementos da 4ª dimensão, foram manipulados por esta civilização do diabo, estão caminhando para lá. Mas 6ª dimensão é o lugar para onde vão aqueles que estão acobertados pelo sangue de Jesus, e nós chegaremos na 7ª, na presença do Deus eterno, e aí sairemos do tempo, da luz e da matéria, e viveremos eternamente diante do Senhor. Vamos orar e depois nós vamos para as perguntas. Pai, eu agradeço por esses momentos, por esta meditação, e peço ao Senhor libertar a mente do povo. Primeira coisa é libertar os espíritos que estão aprisionados por estes demônios que estão atuando de forma invisível e quer matar e destruir a fé, a saúde e a vida do povo. Guarda-nos debaixo do sangue derramado no Calvário e nos ajude a estarmos de pé e combatermos as obras infrutuosas das trevas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós vamos aqui, para este primeiro momento, atender o irmão Natanael Trindade. Pastor nos deu uma palavra sobre o livro de Mateus, capítulo 24.
4, verso 20, tem o título de O Sermão da Grande Tribulação. Muito bem, o que está lá? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Irmão Natanael, nós encontramos que o Evangelho de São Mateus 24, Jesus, ele começa dizendo que ele foi ao templo pela manhã, os discípulos mostraram a estrutura do templo, e à noite, estando Jesus à parte com os discípulos, eles perguntaram para Jesus, porque Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, a resposta de Jesus foi assim, ó: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E aí, então, ele começa dizendo, haverá guerras, haverá pestes. Quando ele está respondendo quando serão estas coisas, ou seja, quando é que o templo que estava em Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, então quando ele vai se referir à destruição do templo, ele diz, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Está dizendo, orem, peça a Deus para que o dia da destruição de Jerusalém não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque no inverno a dificuldade para o povo sair e transpor as montanhas com neve seria muito grande. E no sábado, as portas de Jerusalém eram fechadas. Os judeus rejeitariam a ele, estavam rejeitando, e continuariam guardando a tradição de guardar o sábado. Estaria fechada e com facilidade seriam aprisionados pelos inimigos. E foi isto que aconteceu quando o general Tito sitiou Jerusalém, exatamente por 2 anos, e aqueles que foram apanhados dentro de Jerusalém foram mortos. Mas diz o Flávio Joséfos, o grande historiador, que antes do general Tito chegar a Jerusalém, 2 dias antes, um grupo de pessoas que eram considerados pelos habitantes de os canibais, ou seja, os cristãos, fugiram de Jerusalém antes do exército chegar. Então foi antes das portas se fecharem. Isto aí refere-se à destruição do templo que se deu no ano 71 pelo general Tito. É isto. Genilson Souza, explique Tiago 5,20, por favor. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Já está explicado, irmão Genilson. Quando você ajuda alguém a se libertar do seu pecado e do seu caminho errado, você está tirando uma alma da perdição. Da Genildo Cavalcante, as 7 taças só serão usadas para quem ficar na tribulação. As taças, veja só, nós temos um conjunto de coisas que trabalham simultâneo. O Apocalipse, que precisa de revelação para se entender, porque ele não segue uma lógica, primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não. Às vezes você está pegando aqui um capítulo e ele está indo aqui, pessoas não tenham facilidade de compreensão nisso aí, o próprio Deus dificultou e fez isto ser como um quebra-cabeça, um zigue-zague. Então, por exemplo, nós vamos entender que estas taças, elas acontecem realmente na tribulação. Agora, o anúncio destas taças da tribulação estão acontecendo agora mesmo. Então, são anunciadas aqui coisas que serão usadas lá na frente. É assim que acontece. Júlio Santana, a Bíblia diz, crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Isso diz respeito ao eleito no dia do rapto, seus entes queridos terão direito do rapto ou serão salvos somente na tribulação? Irmão Júlio Santana, primeira coisa, olha, um eleito tem direito de reclamar os seus familiares, como, por exemplo, a Rebeca reclamou seu pai e seus irmãos. Ela aplicou
o cordão lá na janela da casa, mas a sua família foi salva. O profeta, respondendo esta pergunta, ele diz assim: use a tua fé, da mesma maneira que você usou sua fé para a sua salvação, use para a salvação dos teus filhos e dos teus queridos. Ou seja, ore e reclame eles ao Senhor para que eles não se percam. Mas veja aqui que nós estamos falando sobre salvação, não estamos falando sobre arrebatamento, não estamos falando do direito de participar, do direito de estar com Cristo no milênio. Salvação é uma coisa que depende de Deus no julgamento final. Veja, quando você ora e usa a sua fé pedindo e reclamando a salvação de alguém, preste atenção. Deus não pode, Jesus não pode falar disso. Tudo quanto você pedir e crer, você receberá. Você está pedindo salvação? Muito bem, nós tivemos aí esse probleminha aí, não é? Como comentaram aqui na live, parece que o diabo não gostou, não, mexeu no rabo dele, ele ficou meio enfesado, soltando. É isso que eu estou acabando de dizer, não é? Mas vamos aqui para a pergunta aí. Lucas, gostaria que o senhor comentasse Lucas 14, verso 15 ao 24, estava e me chamou a atenção. Parábola do grande banquete. Vamos ver aqui. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino dos céus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: chegou a hora, né? Vinde, que tudo está preparado. É o momento que nós estamos vivendo. E todos a uma começaram a escusar. Disse o primeiro: comprei um campo. É o que você diz, é exatamente o momento é esse. Chegou a hora, cada um tem uma desculpa para dar de uma ocupação, de coisas que tomam o seu, que tomam o lugar do primeiro lugar, que deveria ser Deus e o seu reino. Há sempre alguma coisa, ou um parente, ou um amigo, ou trabalho, sabe, ou cansaço físico, alguma coisa vai interromper isso aí. Então, este é sempre o mesmo problema, irmão, que está perguntando aí sobre esta parábola, né? Então, é isso aí que é a parábola da grande ceia, é as escusas que as pessoas estão dando. Agora a pergunta é essa: e você, tem aceitado o convite? Está pronto você para a vinda do Senhor? Esta é a preocupação que você deve ter. Muito bem, o Wallace Henrique: o que o Senhor diz sobre sonhos? Se eu sonhar com algo errado, é pecado? Olha, sonhos, diz a Bíblia, não sou eu, diz a Bíblia. A Bíblia diz que na muita preocupação vem os sonhos. Ponto 1. Deus pode usar sonhos para falar com a gente? Pode, mas não é a maneira prioritária, já é uma maneira secundária. Então, nunca você deve basear sua vida por causa de um sonho, viu? Você deve sempre pautar sua vida pela palavra e não por sonhos. O que interpreta um sonho é o cumprimento. Se Deus falou com você, aquilo vai se cumprir, se não, desconsidere aquilo, tá bom? Vamos lá? Acabou as perguntas? Não. Álamo Silva: onde encontro pregações e estudos sobre o profeta William Branham? Irmão, nós temos literaturas, nós temos muitas literaturas que são enviadas para as pessoas que solicitam. Rosiane Paiva: uma mulher da mensagem pode pintar o cabelo? Eu já expliquei aqui o que é pintar o cabelo. Se você é loira e põe uma tinta preta, vermelha, azul, roxa no seu cabelo, você está pintando, você está descolorindo, você está tirando a cor original e colocando uma outra cor. Agora, se você tem o cabelo preto, é ainda jovem, e o cabelo descoloriu por alguma coisa, foi ficando branco, e você quer voltar ele a ser preto como ele era, ou loiro como ele era, não mudar é alterar a cor, porque pintar é alterar a cor. E você quer cobrir, eu não tenho nada contra, você sabe que você vai ter uma luta constante. Você põe uma tinta preta hoje, semana que vem ele está branco de novo, você põe, e você nunca consegue deixar ele na cor original. Mas isso não posso dizer que você está errada. É a mesma coisa de pessoa que usa uma dentadura. Tirou os dentes, aí vai botar uma prótese, muito bem.
Para que a pessoa quer a prótese? Não, eu preciso da prótese para mastigar. E por que depois que você termina de mastigar e não tira a prótese? Porque fica com a boca murcha, fica feio, né? Então, fica feio, você quer ficar bonitinho, né? Então, quem está pintando o cabelo para deixar o cabelo na cor original é porque quer ficar bonitinho também. Não fica condenando os outros também, não. Então, se você precisar de uma prótese, usa uma prótese. Se você quer deixar seu cabelo na cor original, eu não posso estar contra. Agora, se você quer mudar de cor, você tem muita como é que diz? Fugiu a palavra agora, hein? Superficialidade. É muito superficial. Você não tem muita coisa de Deus lá dentro, não. Mas vamos lá. Alexandre Márcio, pastor, poderia explicar Ageu, capítulo 1, verso 3 a 5 e Ageu 1, 9? Vamos ver aqui, irmão. Veio, pois, a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Primeira coisa, irmão, o profeta Ageu estava combatendo o povo de Israel, que havia deixado a Babilônia, voltado para a terra de Israel para reconstruir a casa de Deus. Só que chegaram lá, ao invés de reconstruir o templo, foi construir a casa deles. E o profeta Ageu os condenou severamente e disse: é por isso que vocês plantam muito, colhem pouco, por isso aquele que recebe salário recebe num saco furado. Por quê? Porque vocês colocaram Deus em último lugar na vida de vocês. O que vocês foram chamados para fazer, devem fazer. E nós tomamos isto como um exemplo para nós, que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, ou não seremos bem-sucedidos. Depois nós temos aqui o Wallace. Pastor, poderia me explicar sobre os pensamentos? Como saber se um pensamento é da mente ou do coração? Se eu pensar algo errado na mente, tenho que pedir perdão? Não. Se você pensa algo errado na sua mente, vem um pensamento que você sabe está errado, está sujo, manda ele embora. Você já viu o passarinho que fica voando aí? Se você deixar, ele faz ninho em cima da sua cabeça. Mas se você não deixar, você manda ele embora também. Então, um pensamento errado, você dispensa ele e aprenda a pensar e falar coisas boas. Ferreira Nóbrega, a luz que foi criada no início, haja luz, é Cristo. Olha, Cristo é a luz que alumia toda a terra. O profeta diz que a primeira palavra, luz, que veio à existência, era o Logos, era o Filho de Deus. Obviamente, você vai ver que esta luz que nós falamos aqui hoje no início desta live, você vai ver que não era a luz solar, porque o astro solar vai ser criado no dia 5º. Então, esta luz aqui, haja luz, na verdade, a luz que veio à existência, que apareceu, que foi a primeira que foi visto, foi o Logos, foi Cristo Jesus. Janete Santos, peço oração pelos meus filhos, Diego e Júlio César, pela vida espiritual. Célio, pastor, explique, por favor, Gênesis capítulo 9, verso 4 e 6. Vamos ver Gênesis aí, 9, verso 4 e 6. Nós temos aí de volta aqueles irmãos que voltaram, estávamos aí com uma grande quantidade de pessoas, mais de 1.000 e tantas conexões, e reduzimos agora para quanto? 500, estão pela metade porque caiu aí, mas tudo bem, aqueles que ficaram, nós agradecemos a sua fidelidade, a sua audiência aí conosco, Deus te abençoe. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Isso quer dizer que você não deveria tomar uma carne que ainda tem sangue nela e comer. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas mãos. Você quando pega esse assunto, quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, não é? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Preste bem atenção, irmão. Quando você pega esse assunto de não comer carne, gosta de comer sangue, você deve levar isso aí para a normatização que foi feita em Atos capítulo 15, leia lá, que é proibido comer carne sufocada, porque é carne que estava com a vida, e comer sangue. Então, é assim que deve ser, não coma sangue com você. Arley, irmão Arley, como vai o senhor? Tudo bem? Gostaria de perguntar ao senhor onde o senhor imagina que está enterrada a Arca de Noé. Irmão, francamente, eu não sei.
me parece que, eu não me lembro agora qual país que ela ficou, que já acharam pedaços, mas eu não me lembro aqui na mente agora, não me lembro. Lúcio Silva, pastor, como eu devo fazer quando eu acordar de madrugada para orar? Porque eu vou primeiro tomar um banho, me arrumo, vou orar, depois, mas passo antes de orar e ler a Bíblia. Posso ler a Bíblia antes de orar? Pode sim, como o senhor faz. Eu, às vezes, leio a Bíblia antes de orar e, às vezes, oro e depois vou ler a Bíblia. Então, não há questão de você está, de todas as maneiras, integrado ao reino de Deus aí. Silvio Furtado, os 144 mil, eles estão vivos? Irmão, eu não sei se esses já estão lá em Jerusalém ou se eles são filhos dos que estão lá, porque eu não sei dizer ao Senhor quanto tempo ainda nos resta para a vinda do Senhor. Se a vinda do Senhor for tão iminente como tudo nos indica ser, eles devem estar em Jerusalém, sim, hoje. Quem é que sabe? Só na vinda do Senhor que nós vamos saber quem é que estará. Pastor César, qual a mensagem em que o irmão Branham fala sobre a linha da misericórdia? Olha, irmão Wallace, agora são tantas mensagens, eu poderia ver aqui, veja aí, se você consegue ver aqui no programa, busca aí, irmão Jean. Irmão Jean, vê aqui, Jean. Se você consegue ver aqui, linha da misericórdia. Deixa eu ver aqui, irmão, se eu consigo para você. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ixi, aqui apareceu tanta, ó. Linha da misericórdia. Abrindo um caminho. Mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus. Mensagem, olhando para o invisível. Mensagem, escutando sua voz. Mensagem, a tempestade que se aproxima. Mensagem, é sua vida digna do Evangelho. Mensagem, eu acuso esta geração. Mensagem, almas que estão em prisão agora. Mensagem, influência. Mensagem, o Deus que é rico em misericórdia, escolhendo sua noiva, e assim vai. São muitas mensagens que o Branham fala sobre a linha da misericórdia. Mas espero que você tenha pelo menos uma dessas que foram citadas, porque tem muitas outras aqui. Uratã Paulo, pastor César, o irmão Branham falou se Simeão Cirineu foi salvo? Não me lembro, irmão. Mesmo ele sendo obrigado a carregar a cruz de Cristo, um de seus filhos foi achado entre os cristãos historicamente. Não sei nada sobre o Cirineu, irmão. Nada. Só sei que eu sou salvo, você sabe também, não é? Que nós aceitamos a Cristo e o sacrifício, estamos carregando um pouquinho das suas aflições só. Nara Batista, graças a Deus pelo profeta e pelo nosso pastor que nos ensina a originalidade da mensagem. Deus te abençoe, irmã Nara. Jean Severino, pastor César, gostaria que o senhor explicasse Lucas 23, verso 24. Cadê, hein? Lucas 23, verso 24. Lucas 23, verso 24. Está aí? Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Olha, irmão, julgamento de Cristo. Havia lá um monte de pessoas pedindo para Pilatos crucificar Jesus, e o Pilatos, para poder agradar o povo, pediu, fez o que o povo pediu, que foi a crucificação do Senhor. Isso é o que está em Lucas 23, verso 24. Jean Severino, ótimas explicações, Deus te abençoe também. Valdenor Alves, gostei muito dessas explicações. Boa noite, como podemos saber se o nosso nome está escrito no livro da vida? Pela fé e pela sua obediência à palavra. Amanda, estava sumida, irmã Amanda, eu estava sentindo sua falta, viu? Pergunta, pastor, meu marido trabalha com inteligência artificial, só vive com o computador. O que eu deveria falar para ele sobre as 4 dimensões? Irmã, nós sempre estamos aqui e precisamos de um equilíbrio em todas as coisas. Ele trabalha com o computador, é o trabalho dele, espero que ele use este lado positivo do computador para ganhar o pão. E ele sabe que o outro lado é tão negativo, tão maléfico, que o computador é produto desta árvore da ciência do bem e do mal, que tem um lado bom e tem um lado muito ruim.
Então é assim, não é? Eu fosse a senhora, ficava quietinha e só orava por ele. Ah, Bianca de Paulo, boa noite, eu trabalho com cosméticos, selagem, roupa íntima. É errado um cristão trabalhar com isto? Irmã Bianca, faça o seguinte, a senhora se ajoelha e pergunte a Jesus se está errado. Se o seu coração te condenar, abandone. Peça para ele te dar um trabalho que ele vai se agradar e eu tenho certeza que ele te abrirá uma porta que seja melhor, se isto a senhora se sentir condenada. É certo fazer voto ao Senhor pedindo cura de saúde, prometendo deixar de fazer química no cabelo? Olha, se esta química no cabelo está cortando seu cabelo, queimando seu cabelo e fazendo você quebrar a palavra, não precisa nem de fazer voto, não. Você já deve deixar de fazer isso aí de qualquer maneira. Não é? E pedir para ele te curar, ele te cura porque ele é bom. Mas primeiro acerte sua vida com ele, porque você deixa a porta aberta para Deus fazer grandes coisas na sua vida. Tancredo Florencio, a cristã pode tirar a sobrancelha? Se pode tirar sobrancelha. Eu tenho uma dificuldade para falar essa palavra, né? Sobrancelha. É uma dificuldade, viu? Esse pode tirar? Se uma cristã pode tirar. Irmã, isto tudo é muito individual. Primeiro, se eu tivesse aqui na Bíblia um versículo que dissesse, irmã, você não tire a sua sobrancelha, eu diria para você, não tira não. Mas se eu não tenho aqui na Bíblia e disser para você, não tira, eu estou acrescentando à Bíblia. Eu não posso fazer isto. Então, quando a gente tem uma pergunta desta natureza, você se pergunta, que espírito está te movendo a tirar a sua sobrancelha? Você quer ficar com uns trocinhos aí porque você viu o artista fazer, parecendo que está com o olho inchado? Você quer o que tirando sobrancelha? Agora, se você tem uma sobrancelha fechada, parecendo de homem, bem cheia de cabelo, que está aqui te incomodando, vai lá e se arrume, não estou contra você, não. Tudo depende do espírito que está te motivando a fazer isto. É assim que deve ser. Tá bom? Vamos ver, chegou no final, olha, acabou, eu estava tão bom que eu estava achando bom, pensei que eu ia passar a noite hoje respondendo perguntas aqui. Muito bom a sua companhia, muito boas as suas perguntas, muito agradável para mim participar aqui com você. Se Deus permitir, amanhã de manhã estarei aqui às 9 horas da manhã e nós vamos continuar falando sobre estas coisas que estamos olhando aqui dentro desta programação de fé. E vamos também estar amanhã à noite no nosso culto, aonde estaremos pregando a palavra de Deus. Normalmente, terça-feira, temos um período de oração e amanhã à noite vamos estar juntos às 19h30 e amanhã às 9 horas da manhã. Estamos começando a ver algumas sinalizações no Brasil de aberturas em alguns estados e algumas cidades. Enquanto isto perdurar, vou estar aqui às 9 da manhã e às 7h30 da noite. Até que tudo volte à normalidade para que eu possa voltar a trabalhar também nas igrejas pelo interior e em diversos estados onde estamos pastoreando e fazendo campanhas. Muito obrigado pela sua participação. Quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal da Fé Perfeita, sempre aparece aí, inscreva-se. É só clicar em cima, clicar no sininho, você receberá todas as notificações. Se você foi abençoado com esta live, não esqueça de deixar o seu like aí. Se você não gostou, deixe o seu dislike também, não há problema nenhum. Continuaremos sendo irmãos e amigos e respeitando um ao outro, não é? Deus te abençoe, vamos orar e vamos para as nossas casas. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por estes momentos e pedimos abençoar a vida, o lar, a família de cada um destes irmãos. Dê saúde a todos, dê proteção pelo poder do nome de Jesus Cristo a todos eles. Guarda-nos da hora da tentação que está sobre a terra
que os teus anjos estejam acampados em nosso redor, porque pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus, dá-nos uma boa noite e um bom descanso. Amém. Um grande shalom a todos. Até amanhã, às 9 horas da manhã.